Os destaques desta terça-feira. Governador anuncia concurso para Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Ministros da Defesa do Brasil e Colômbia se encontram hoje em Manaus para tratar da segurança nas fronteiras. José Melo anuncia hoje investimentos de 547 milhões para a melhoria da educação na capital e no interior. Após prisão, Mike depõe hoje na Polícia Federal. Tucano será articulador político do Planalto. Carmen Lúcia quer sortear a relatoria da Lava Jato entre 5 ministros. Trump demite procuradora-geral por questionar veto a imigrantes. Mulher fica ferida após pular de prédio que estava sendo assaltado no centro da cidade. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 20 milímetros de chuva e diz que essa probabilidade é de 67%. A temperatura, que é de 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Terça-feira, 31 de janeiro. É o 31º dia do ano. Faltam 334 dias para acabar 2017. Hoje é o dia de São João Bosco. Comemoramos o Dia Mundial do Mágico. O Rio Negro subiu mais 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 86 centímetros. Esse mesmo dia, no ano passado, era de 20 metros e 13 centímetros. O registro de ontem no Porto de Manaus já era de 3 metros e 73 centímetros maior que em 2016. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1946, Eurico Gaspar Dutra é o primeiro presidente a tomar posse fardado. 1951, Getúlio Dornelles Vargas toma posse e anuncia ministério. 1956, Juscelino toma posse pondo fim ao estado de sítio que visava impedir um golpe do país. 1962, Cuba era expulsa da Organização dos Estados Americanos por pressão norte-americana e o Brasil se abstinha de votar. 1971, Berlim Ocidental e Oriental restabelecem ligações telefônicas entre si após 19 anos. 1991, anunciado o Plano Collor 2 com feriado bancário no dia seguinte, desindexação e novo congelamento de preços. 5h49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito realiza nesta terça-feira às 8h30 da manhã no auditório do órgão lançamento do talão eletrônico de multas. A novidade na fiscalização de trânsito vai facilitar o trabalho dos agentes de trânsito que trabalham na fiscalização na capital. O talão eletrônico funciona em um smartphone conectado à base de dados do Detran, permitindo que o auto de infração seja lavrado com maior rapidez. Como o aparelho possui GPS, o auto de infração terá preenchimento automático de localização, hora e data, facilitando a aplicação da multa e evitando erros. E durante a semana, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas realizou em todas as zonas da cidade a Operação Lei Seca, que começou na noite de segunda-feira passada, dia 23, e terminou na madrugada de ontem. Foram autuados 347 condutores, a maioria por licenciamento atrasado. 10 ônibus particulares que estavam levando torcedores para assistir a final de um campeonato na Arena da Amazônia foram apreendidos. De acordo com o presidente do Detran, Leonel Feitosa, também chamou a atenção o grande número de pessoas dirigindo sem estar habilitado. E já que falamos em Detran, é claro, falamos em trânsito, eu converso com o repórter Alberto Peregrini para saber como é que está o trânsito na cidade neste fim de madrugada e início de manhã. Bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, as principais vias da zona norte e leste da cidade, por onde já passamos, apresenta trânsito, Paulo, tranquilo, porém com muitos veículos pesados na pista, Paulo. Esse é o horário em que estão em deslocamento as famosas rotas para o Distrito Industrial. Aliás, as rotas do distrito todas ligadas à difusora, radinho do ônibus especial, levando os trabalhadores ouvindo o Jornal da Manhã. Obrigado aí pela audiência. E na Avenida Grande Circular é a principal via, Paulo, de acesso
ao Distrito Industrial. O pessoal que vem da Zona Norte pega a Avenida Camapuã, daí a Avenida Grande Circular até a rotatória da Samsung, daí distribui para todo o Distrito Industrial. Pessoal da Zona Leste também, pela Avenida Grande Circular, acessa o Distrito Industrial. Ou seja, Paulo, sem dúvida nenhuma, a via de maior fluxo nesse momento é a Avenida Altaz Mirim, a famosa Grande Circular. O tempo é instável, não é, Peregrini, aí na área onde você está? Choveu inclusive aí no final da noite, no começo da madrugada, a pista está molhada nesse momento, Paulo, a temperatura bem amena em toda a Zona Norte e Leste. Peregrini, você me falava ainda há pouco de que tivemos uma noite madrugada de tranquilidade pelas bandas do IML. Pois é, Paulo, nosso primeiro momento, quando nós conversávamos por volta das 5 horas da madrugada de hoje, a movimentação das mais tranquilas. Eu estava à sede do Instituto Médico Legal, juntamente com o Cláudio, que está de plantão hoje na permanência, e tudo tranquilo, apenas uma morte, e essa morte aconteceu, aliás, lá no município de Iranduba, quando um rapaz de 20 anos de idade acabou morrendo por overdose. Apenas essa morte por overdose no município de Iranduba. É claro que o IML sempre tem muito trabalho com os exames de praxe, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, e dessa noite também não foi diferente. 59 exames de corpo de delito foram realizados. Choveu, Paulo, e quando chove a gente nota, né, que a criminalidade cai um pouco. Choveu, mas choveu, Paulo, muito forte ontem por volta aí de 22 horas na zona norte da cidade, também na zona leste, uma chuva realmente muito forte. E com isso também, Paulo, além do policiamento aí nas ruas da cidade, fez com que nós tivéssemos aí uma noite de madrugada bem tranquila. Ainda bem, Alberto Peregrini. E falando ainda sobre polícia, alguma informação da noite e madrugada na área policial? Pois é, Paulo, bem tranquila, né? Nós tivemos sim ações da polícia que recuperou motos aí que haviam sido roubadas, muitos também foram presos, estavam vendendo droga, ação aí da Operação Águia em toda a cidade. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns números, Paulo, chama a atenção também o número de motos, toda madrugada, toda edição do Jornal da Manhã, praticamente a gente está trazendo aí a questão de motos recuperadas. Nós também vamos noticiar um carro que foi roubado lá no bairro Nova Esperança, no Fiat Uno, ano 2002, Paulo. Ainda assim, os bandidos não perdoaram, levaram esse carro, o dono está procurando muito, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Alberto Peregrini, para terminar, o transporte coletivo em Manaus funciona sem anormalidade? Sem anormalidade, Paulo, na mais absoluta tranquilidade, né? Nós já estamos aí nas ruas da cidade, já observamos as garagens, as duas principais nós já visitamos, outras tantas fizemos contato, e a gente pode afirmar na mais absoluta certeza de que não há nenhum tipo de anormalidade no transporte coletivo. Tranquilidade nas garagens e uma movimentação, Paulo, até maior nos terminais por onde passamos, no Terminal 3, no Terminal 4 e no Terminal 5. A movimentação por parte aí de alunos, principalmente pelos alunos do Colégio da Polícia Militar, que já iniciaram as suas atividades. E iniciaram no dia de ontem, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? Eles iniciam com a semana zero. Conversava ontem com o Coronel Guedes, que é o que comanda a unidade 4 do Colégio da Polícia Militar, no bairro Grande Vitória. Aliás, das unidades da Colégio da Polícia Militar, Paulo, que mais se destaca, tanto pelo que o colégio era um colégio que grande incidência de roubo, aluno que o bandido que entrava dentro de sala para bater em professor, para roubar aluno dentro do colégio, cheio de ocorrências de aluno armado. De repente esse colégio passou ao comando da Polícia Militar, passou para as mãos da Polícia Militar. Hoje é um dos colégios mais bem notificados, né, nessas avaliações aí nacional. O Colégio da Polícia Militar Unidade 4 é o grande destaque do Amazonas nessas notificações aí, nessas avaliações que o governo federal faz através de provas. A unidade 4 do Colégio da Polícia Militar, que tem o comando do Coronel Guedes, é a que mais se destaca, Paulo.
Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para você, até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar sim, trazendo todas as informações de até o momento uma noite e madrugada tranquila. Paulo, vamos fazer também daqui a pouco uma vistoria aí, vamos procurar saber as informações das cadeias, como é que tá, se tá tudo tranquilo, tudo isso daqui a pouco dentro da nossa edição policial do Jornal da Manhã. 5h57. Revitalização da feira de Iranduba. O prefeito Chico Doido anunciou reordenamento interno, padronização das bancas e abertura de novos espaços para atender a população. J. Rai traz os detalhes. Pela segunda vez em 3 dias, o prefeito Francisco Gomes foi à Feira Municipal João Cândido de Medeiros, no centro de Iranduba, para conversar com permissionários e discutir com a classe um projeto de revitalização que atenda às necessidades dos feirantes e traga maior comodidade ao público consumidor. Na visita da manhã de ontem, em companhia do vice-prefeito Eduardo Cavalcante e de assessores, Chico Doido anunciou o reordenamento interno da feira, a padronização das bancas e a criação de novos espaços no local. Ver se a gente consegue organizar a feira, fazer uns balcões padronizados, para que a gente possa ter uma visão melhor na feira. Resolver o problema aqui da frente do estacionamento, porque o estacionamento está pequeno, moto não é um lugar só para moto, estacionamento para moto. Então nós estamos vindo aqui mais uma vez para a gente poder devagarzinho ir se organizando. O prefeito Chico Doido também destacou que os agricultores familiares que normalmente trabalham naquele local só nos fins de semana terão espaço garantido dentro da feira municipal. Eu quero organizar aquelas bancas lá dentro para ver se eu consigo agregar mais gente lá para que todo mundo possa trabalhar tranquilo. Porque o pessoal da agricultura que vem do interior, eles chegam reclamando para mim que eles querem vir só final de semana vender o produto deles e não tem vaga para eles venderem. E nós temos que conseguir uma vaga para eles. Em tempo. Na tarde de ontem, o prefeito Francisco Gomes e a secretária de Finanças, Ana Viana, assinaram as ordens bancárias de pagamento dos servidores municipais das áreas de saúde e administração referentes ao mês de janeiro deste ano. O secretário da Casa Civil, George Gomes, informou que hoje serão assinadas as ordens bancárias de pagamento dos funcionários da educação. J. Rai para o Jornal da Manhã. Vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, nesse momento, começa uma grande operação da Polícia Militar, dos batalhões especializados e também da Força Nacional na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro da cidade, mais precisamente aí no cruzamento da Rua Duque de Caxias com a Avenida 7 de Setembro. Paulo chama a atenção pelo grande número de policiais, pelos caminhões da Força Nacional, uma verdadeira operação de guerra. Atenção, ônibus e veículos não estão passando pela Avenida 7 de Setembro a partir da Joaquim Nabuco. Uma grande operação realmente. Tem Polícia Militar na área, o Batran que está organizando o trânsito, a Polícia Militar, os Batalhão de Choque, Rocan, Canil e todos os batalhões especializados nesse momento adentrando a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Paulo Guerra. Pellegrini, portanto, desde a Joaquim Nabuco, a 7 de setembro está interditada até a Duque de Caxias, é isso? Até a Duque de Caxias, Paulo. Inclusive os ônibus do transporte coletivo que tem rota, tem seu itinerário na Avenida 7 de Setembro, a Polícia Militar está orientando para que esses ônibus não venham convergir na Avenida 7 de Setembro e sim sigam direto pela Avenida Joaquim Nabuco. Com a Força Nacional é outra história, Pellegrini. Vamos aguardar então o desfecho do que está acontecendo aí na Vidal Pessoa, com mais uma vez as penitenciárias sendo revistadas para saber realmente o que tem dentro dela, né, Pellegrini? Com certeza, Paulo Guerra, a informação chegando em primeira mão aqui no Jornal da Manhã dessa grande operação, Paulo, com um grande número de policiais, realmente, operação. Interrompido o nosso contato com o Alberto Pellegrini, que vai voltar daqui a pouco. Vamos aguardar o desfecho desta operação que está sendo realizada e que a Rádio Difusora está informando em primeiríssima mão, como sempre.
Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. 6h08 em Manaus. A Secretaria Municipal de Educação entrega na manhã desta terça-feira 3 lanchas escolares que auxiliarão no transporte de alunos e professores de unidades escolares da zona rural ribeirinha da rede municipal de ensino. As embarcações, que possuem até 30 lugares, sendo uma delas equipada com banheiro, foram adquiridas por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, o FNDE, e serão entregues para as escolas municipais São Pedro, na costa do Tabocal, Rio Amazonas, Vista Alegre, no Paraná da Eba, também Rio Amazonas, e Manuel da Silva, Bahia, na comunidade do Paraná de Anavilhanas, no Rio Negro. O primeiro fim de semana liberado para visitas em todas as unidades localizadas no quilômetro 8 da BR-174, unidade prisional do Poraquequara, registrou redução de 48% no número de familiares que circularam nas 7 unidades prisionais, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária nesta segunda-feira. De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleiton Coelho, a diminuição dos números é um reflexo da adaptação feita pela Secretaria para os dias de visita. Anteriormente, o número de visitantes nos 2 dias do fim de semana era de mais de 7.000 pessoas. Como o Peregrino informou ainda há pouco, uma grande revista está tendo início nesse instante na Vidal Pessoa, na 7 de setembro, lembrando que o tráfego na Avenida 7 de Setembro entre Joaquim Nabuco e a Duque de Caxias está interditado. Temos informações. José Alberto Zegdeg, retomado o contato, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, enquanto faz a revista aí na Avenida 7 de Setembro, aqui em Manacapuru, a Delegacia de Polícia Civil tem novo titular. Dr. Rodrigo Araújo Torres é o novo delegado da primeira Delegacia Regional de Polícia Civil em Manacapuru. Provindo do município de Tefé, Dr. Rodrigo assume o cargo de delegado em meio à turbulência da crise, mas promete se esforçar para realizar um bom trabalho. João Batista Flores, que já se afastou do cargo de delegado do município, assumirá a especializada de Manaquiri. Em conversa informal, o ex-delegado disse que deixa a delegacia na certeza do dever cumprido, mesmo com todos os problemas, tentou fazer o melhor para a segurança do povo manacapurense e desejou boa sorte ao colega que assume a partir de agora. O novo delegado não perdeu tempo e fez logo contato com as autoridades do município em busca de apoio para que possa realizar um trabalho de excelência para o povo de Manacapuru. Bem, obrigado inicialmente pela recepção da cidade. Também estou vindo de um município que tinha vários problemas relacionados à segurança pública, Tefé, um município grande também. Cheguei agora há uma semana, estou na expectativa de conseguir desenvolver um bom trabalho também aqui em Manacapuru. Já fiz contato com alguns poderes aí, né, o legislativo, executivo, com o pessoal do Ministério Público. Então, espero uma grande parceria também com todos os órgãos e instituições aqui do local. Já estamos realizando aqui alguns levantamentos, preparando aí algumas operações para desenvolver aqui na cidade, com o intuito de realmente tentar diminuir a criminalidade e passar aí mais segurança para a população de aqui de Manacapuru. O novo delegado falou também sobre a questão da divisão da delegacia com o presídio municipal. Para ele, afeta diretamente o desenvolvimento dos trabalhos de polícia judiciária, mas está aguardando o desenrolar que corre no Fórum de Justiça. Enquanto isso, tentará manter a integridade da população que precisa dos serviços da delegacia, que, ao seu ver, acaba ficando vulnerável, mas garante que a polícia está atenta a qualquer situação. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h11. O Conselho de Recursos Fiscais, julgador dos processos tributários estaduais da segunda instância da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas, promove hoje a eleição para os cargos de presidente e vice-presidente às 8h15 na sala de reunião do órgão. O Conselho de Recursos Fiscais é um órgão paritário composto de representantes da Fazenda Estadual, contribuintes e da Procuradoria-Geral do Estado. A eleição é fechada. Concorrem os membros que compõem o Conselho e somente estes têm direito a voto. O médico Carlos Cury Mancilha, que responde a mais de 15 processos na Justiça por complicações pós-cirúrgicas em pacientes, teve o registro médico cassado pelo Conselho Federal de Medicina. Ele é acusado de causar lesões em pelo menos 30 mulheres em Manaus e em Rondônia. Todos os 27 membros do Conselho votaram a favor
da cassação. No próximo dia 7 de fevereiro, terça-feira, a Suframa vai assinar acordo de cooperação técnica com a Junta Comercial do Amazonas para aderir à Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. A EDICIM é um sistema que faz a integração entre bancos de dados dos diversos órgãos federais, estaduais e municipais, como Receita Federal, Junta Comercial, Prefeitura Municipal, Secretaria de Fazenda e Bombeiros, entre outros, que participam do processo de abertura, alteração e baixa de empresas e disponibilizam essas informações na internet em um ambiente confiável, integrado, interativo e de fácil acesso. 6h13 em Manaus. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, retoma nesta terça-feira, a partir das 10 horas, as sessões ordinárias do Tribunal Pleno do ano de 2017, com 72 processos na pauta, entre eles 20 prestações de contas e 11 representações. Ainda constam na pauta 22 recursos de revisão ordinário e de reconsideração interpostos por jurisdicionados do TCE em face de algumas decisões tomadas pelo colegiado. O titular da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, Suzan Pedro Elias de Souza, deixou o cargo na tarde desta segunda-feira. A informação foi confirmada pelo governo por meio da assessoria de comunicação. A saída de Elias ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado. De acordo com o governo, Pedro Elias pediu para deixar o comando da Suzan para cuidar da saúde. Até a tarde desta segunda-feira, o governador José Melo ainda não havia confirmado o substituto para o cargo. Manaus vai ter na próxima sexta-feira, dia 3, a segunda reunião preparatória para o 4º encontro dos municípios da Frente Nacional de Prefeitos. Estão confirmados até o momento representantes dos municípios de Iranduba, Manaus, Manaquiri, Novo Airão, no Amazonas, de Ariquemes, em Rondônia, e de Cruzeiro do Sul, no Acre. O evento na capital amazonense é organizado pela Prefeitura de Manaus e Sebrae e ocorre como preparo para o 4º encontro dos municípios com o desenvolvimento sustentável. Uma boa notícia para os foliões de Manaus e agremiações carnavalescas é o apoio que o governo do Amazonas dará para a realização do tradicional desfile das escolas de samba de Manaus nos dias 24 e 25 de fevereiro no Centro de Convenções, o Sambódromo, com coordenação geral da Secretaria de Estado da Cultura. Em reunião com os representantes das escolas de samba de Manaus, realizada na semana que passou, foi analisada as necessidades das agremiações e se chegou a um acordo. A proposta foi apresentada ao governador José Melo, que mesmo diante das dificuldades financeiras do Estado, sinalizou positivo o apoio para assegurar os serviços essenciais para a realização do desfile, com o custeio da iniciativa privada, reconhecendo a importância da festa para o Estado e toda a população, declarou o secretário de Cultura, Robério Braga. O governo fica responsável pela infraestrutura e logística do evento, desde segurança e limpeza a aluguel de equipamentos de som, guindastes, caminhão guincho e empilhadeira. O desfile contará com o apoio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Saúde Suzan, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, entre outros. O secretário estadual de Cultura, Robério Braga, e o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada, Coronel Dan Câmara, convocaram todos os órgãos envolvidos na operacionalização do desfile das escolas de samba de Manaus para uma reunião na próxima quinta-feira, às 10 horas, no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, para traçar estratégias que visam garantir a realização do evento e segurança da população. A hora em Manaus. 6h16. O Ministério Público do Estado iniciou ontem trabalho de análise da decisão que extinguiu a pena do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, com o objetivo de investigar se houve falta grave no comportamento do ex-prefeito enquanto esteve preso no Comando de Policiamento Especializado. Em junho do ano passado, foram encontrados 3 celulares na cela de Adail. De acordo com a Lei de Execuções Penais, portar aparelho telefônico em unidade prisional é falta grave. E esse ato anula qualquer concessão de indulto ou perdão de pena. Segundo o Procurador-Geral do Estado em exercício, Pedro Bezerra, o trabalho será concluído ainda nesta semana, que determinará se o Ministério Público entrará ou não com recurso pedindo a anulação do indulto que extinguiu a pena de 11 anos de prisão de Adail, acusado de chefiar uma rede de exploração sexual em Coari. Se a Justiça cancelar o indulto, Adail vai voltar para a cadeia. 6h17.
Nesta terça-feira, às 9 horas, o governador José Mello inaugura a nova sede da Agência Reguladora dos Serviços Públicos concedidos do Estado do Amazonas, Arsan, no Boulevard Álvaro Maia. A nova sede possui área total de 852.022 metros quadrados, entre área privativa e comum, onde funcionará toda a parte administrativa e técnica da agência. Essa estrutura vai abrigar todos os equipamentos de geoprocessamento necessários à fiscalização dos serviços de saneamento, gás canalizado e transporte rodoviário e intermunicipal de passageiros. A agenda do governador José Mello se estende para a sede do governo do estado, onde fará às 10:30 da manhã o anúncio do pacote de obras de mais de 500 milhões para a melhoria da educação na capital e no interior do estado. O investimento total do governo será de 547.950.000 reais. O Ministério Público de Contas solicitou à Prefeitura de Manaus nesta segunda-feira que apresente dados que justifiquem o aumento de 10% no valor da tarifa do transporte coletivo. O órgão cobra a exposição precisa das planilhas apresentadas pelos empresários que atuam no sistema de transporte público em Manaus, que embasam esse reajuste. O governador José Mello confirmou a realização de concurso público para as polícias civil, militar e corpo de bombeiros ainda este ano. O anúncio aconteceu na manhã de ontem durante a aula inaugural dos cursos de cabos e sargentos da Polícia Militar. Mello não informou data prevista para a divulgação dos editais nem a quantidade de vagas previstas nos concursos. Nós vamos fazer ainda esse ano um concurso público para PM, PC e corpo de bombeiros. Os 3 comandos já estão analisando a quantidade de vagas necessárias, explicou. De acordo com Mello, as vagas deverão ser destinadas para as patentes mais baixas para garantir as promoções dos membros mais antigos da corporação. Investimento em fardamento e o pagamento de promoções da categoria a partir do mês de abril deste ano com os recursos da lei de repatriação também foram anunciados. Na solenidade, Mello também se pronunciou sobre o corte da isenção de impostos para empresas do transporte coletivo. O governador disse que a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, do combustível e do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA para as empresas do transporte coletivo só valeria se não houvesse aumento do valor da passagem de ônibus. Além de investir na educação e saúde, o governador afirmou que esses recursos também vão ser investidos em outras áreas. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, chega a Manaus hoje para um encontro com o ministro da Defesa colombiana, Luiz Carlos Villegas, e com os comandantes das Forças Armadas dos dois países para dialogar sobre a segurança na fronteira entre Brasil e Colômbia. A reunião acontecerá no Comando Militar da Amazônia a partir das 11 horas. O encontro é o primeiro de uma rodada de conversas bilaterais sobre defesa com os países da América do Sul, com o intuito de ampliar a cooperação no combate aos problemas que ocorrem nas fronteiras, principalmente o tráfico de drogas. Esta é a segunda visita de Jungmann à região de fronteira do Amazonas. No dia 18 de janeiro, o ministro esteve na cidade de Tabatinga, na tríplice fronteira Brasil, Colômbia e Peru. Após o encontro, os dois ministros, acompanhados dos comandantes das Forças Armadas brasileira e colombiana, consideram coletiva de imprensa para elencar os principais pontos debatidos no encontro. Em seguida, o ministro colombiano Luiz Carlos Villegas vai ser condecorado com a Ordem do Mérito da Defesa no grau Gran Cruz. Polícia. Uma mulher de 40 anos ficou ferida após ser jogada da janela de um prédio no centro da cidade para fugir da ação de assaltantes ontem à noite. A vítima caiu de uma altura de 4 metros e precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros. O caso aconteceu por volta das 18h30 em uma kitnet localizada na rua Lobo da Almada, ao lado de uma galeria popular. Segundo informações de testemunhas, o alvo dos assaltantes era uma loja de confecção de camisas situada no térreo do edifício. O prédio tem uma loja embaixo e o assalto foi nessa loja. A casa dela é no andar de cima. O filho dela subiu no telhado para pedir socorro e ela pulou da janela, relatou uma testemunha que não quis se identificar. A mulher fraturou a perna esquerda e foi imobilizada pelos bombeiros que içaram a vítima em uma maca de resgate. Ela foi levada pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para um hospital da cidade. Uma grande revista começou ainda há pouco na Vidal Pessoa, trânsito interditado entre a Joaquim Nabuco e a Duque de Caxias. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, muito bem, como o Jornal da Manhã já informou em primeira mão, Paulo, essa revista está acontecendo sim na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Para você ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, da grandeza da operação, são 300 policiais militares.
da Polícia Militar. Eles são aí distribuídos nos principais batalhões, como o CPE, como a ROCAM, como o Canil e etc. Além do Exército Brasileiro e Força Nacional. Paulo Guerra, o Exército Brasileiro também está presente nessa operação com equipamentos da mais alta tecnologia, a fim de detectar metais, a fim de detectar inclusive algum tipo de metal que esteja escondido no chão, né, debaixo do cimento ou também dentre as paredes. Equipamentos da mais alta tecnologia será usado também pelo Exército Brasileiro, que conta com 100 homens nesse momento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Paulo Guerra. Então a gente vai trazendo essas informações. Daqui a pouco vamos trazer todos os detalhes dessa operação da Polícia Militar, da Força Nacional, do Exército Brasileiro, essa operação aí da Secretaria de Segurança, que tem o comando do Dr. Sérgio Fontes, que está acompanhando, que está comandando, aliás, Dr. Sérgio Fontes, essa operação da Secretaria de Segurança na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Pronto socorro 28 de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, com 2 atendimentos. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada vítima de acidente de moto, uma outra pessoa por volta de meia-noite e 30 minutos dessa madrugada deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou e apanhou muito. Não se sabe ainda o motivo pelo qual esse homem entrou na peia e foi na área da zona oeste da cidade. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Plantão também considerado tranquilo. Quando chove, o galeroso gosta de ficar em casa e com isso a movimentação foi tranquila. A Polícia Militar também esteve nas ruas, bem como a Polícia Civil, ou seja, a Secretaria de Segurança está aí com certeza diminuindo o índice de criminalidade na cidade, por determinação do governador José Melo. Agora tem polícia em todos os bairros da cidade em número maior. O negócio agora está pegando pro lado da bandidagem. Rubem da Silva Leite, de 53 anos, o vulgo Barriga. O Barriga foi preso na madrugada. Tudo aconteceu na Rua Sena, no bairro Jorge Teixeira. Com ele, a polícia encontrou 247 trouxinhas de cocaína, munição e dinheiro. De acordo com o capitão da Polícia Militar, o Renan Carvalho, esse é do bom, Renan Carvalho. Esse daí, ele sempre bate recordes de apreensões e também de flagrantes. E segundo o capitão Carvalho, o Barriga foi capturado por meio de denúncia anônima através do telefone linha direta da ROCAM aí recebendo aí ligações diretas e fazendo aí apreensões de armas e prendendo bandidos. Além da droga, que tinha também lá cocaína, maconha e ox, foi encontrado também uma placa balística e R$1.170 do apurado dele de estava vendendo droga. O Sérgio foi atuado por tráfico de drogas no 14º distrito policial, que fica na zona leste da cidade. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi no bairro Alfredo Nascimento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem também levou várias pauladas pelo corpo. Não se sabe o motivo ainda pelo que ele apanhou, né? Alguma coisa ele fez para receber essas pauladas. Ele deu entrada por volta de 23h30 no pronto-socorro Platão Araújo.
E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, carro roubado, foi um carro roubado, um Fiat Uno ali da área do bairro Nova Esperança, é um Fiat Uno de cor cinza. Atenção, se você vê esse carro, rola uma boa gratificação. É um Fiat Uno de placa JWR 4433, JWR, a placa 4433. Qualquer informação, ligar no 9109-5229. 9109-5229, falar com o Francinei. A goela tá indo pro saco, mas dá para dizer ainda. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite e madrugada das mais tranquilas do Instituto Médico Legal. A equipe do Dr. Jefferson Mendes trabalhou muito na questão de exames de corpo de delito. Também departamento de perícia técnica de plantão nesse momento ao comando do Dr. Jefferson Mendes. Durante a noite e madrugada no Instituto Médico Legal. Eu chegava hoje às 5 da manhã no IML e o Cláudio, na permanência, me passava o livro da Capa Preta. No Capa Preta, apenas um registro. Mais um maconheiro morre no Iranduba. O maconheiro lá de Urandubai, ele fumou, ele cheirou, ele se esfregou, ele se lambuzou na maldita e não resistiu à própria noia. E morreu noiado, morreu muito doido lá no município de Iranduba. Ele fumou até morrer. Falando de Iranduba, um abraço pro Thiago, piloto do prefeito Chico Doido, já nas ruas do município de Iranduba. Ele acorda cedo só para chegar cedo na casa do prefeito e tomar café. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 59 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continua a Operação Revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, Avenida 7 de Setembro, a partir da Joaquim Nabuco, interditada até a ponte de ferro, ali no cruzamento com a Duque de Caxias. Paulo Guerra, são 300 policiais militares, dentre eles da Força Nacional, do Batalhão CPE de Manaus, todos os batalhões do CPE, o Canil, a Rocan e etc., além de 100 homens do Exército Brasileiro que estão chegando com equipamentos da mais alta tecnologia para fazer uma verdadeira varredura na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Essa ação é da Secretaria de Segurança, ao comando do secretário Sérgio Fontes, essa grande revista nesse momento na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. E complementando todo esse aparato, ainda tem um helicóptero que dá apoio, o helicóptero que está sobrevoando a área da cadeia Raimundo Vidal Pessoa neste instante. Os números das loterias. Aqui na concurso 4.298 não teve acertador, a quadra saiu para 48 apostadores, R$8.265,33 é o prêmio. O terno teve 4.313 apostas ganhadoras com premiação de R$138,32. As dezenas sorteadas foram estas: 39, 40, 47, 52 e 79. A Loto Fácil saiu para 4 apostas de Campo do Brito, no Sergipe, Jaboticabal em São Paulo, Presidente Prudente e São Paulo e Capital também, São Paulo. Cada um vai receber R$382.413,26. 14 acertos, foram 483 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.300.
R$392,08. Dezenas sorteadas a Loto Fácil no concurso 1468. 02, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 23 e 24. 6h38. Esportes. O lateral esquerdo Jorge foi oficialmente apresentado pelo Mônaco. O ex-Flamengo assinou um vínculo de 5 temporadas válido até junho de 2021. Ele vestirá a camisa 6, a mesma que utilizou no time carioca. O São Paulo definiu a venda de David Neres ao Ajax por 15 milhões de euros. A reunião no final da tarde de ontem resolveu também que o tricolor seguirá com 20% do contrato. Ou seja, terá direito a uma quantia grande em caso de o time holandês revendê-lo no mercado internacional. A seleção brasileira estreou na fase final do Sul-Americano Sub-20 na madrugada de hoje. No estádio Atahualpa, o time comandado pelo técnico Rogério Micali chegou a abrir 2-0 logo no primeiro tempo, mas vacilou e acabou cedendo o empate ao Equador. Com o resultado, Brasil e Equador marcam seus primeiros pontos no hexagonal decisivo do torneio. Em mais 2 jogos iniciados na segunda-feira, o líder Uruguai bateu a Argentina por 3-0 e a Colômbia empatou com a Venezuela por 1-1. Os 4 primeiros se classificam para o Mundial Sub-20 da Coreia do Sul. Últimas notícias. O Banco Central vai divulgar às 10:30 da manhã o resultado das contas do setor público consolidado, que inclui governo, estados e municípios em 2016. Só o governo federal teve um rombo de 154,7 bilhões de reais no ano passado, o terceiro ano seguido de déficit. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta terça-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $55,15, baixa de 0,15% em relação ao fechamento da sessão anterior. O principal índice asiático caía nesta terça-feira, uma vez que as restrições para viagens aos Estados Unidos determinadas pelo presidente Donald Trump fizeram os investidores perceberem que ele falava sério sobre cumprir suas polêmicas promessas de campanha. O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico, com exceção do Japão, tinha queda de 0,55% às 7h27 no horário de Brasília. Os mercados chineses não operam pelo feriado do Ano Novo Lunar. O Federal Reserve deve manter a taxa de juros dos Estados Unidos na quarta-feira em sua primeira decisão de política monetária desde que Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, enquanto aguarda maior clareza sobre as políticas econômicas do republicano. Trump tem prometido um grande programa de gastos em infraestrutura, cortes tributários, simplificação de regulações e renegociação de acordos comerciais, mas ofereceu poucos detalhes ou um cronograma desde a vitória na eleição em 8 de novembro. A decisão do Banco Central norte-americano será divulgada na quarta-feira, 17 horas, no horário de Brasília. A chair do Fed, Janet Yellen, não dará entrevista à imprensa. O empresário Ike Batista, que foi preso ontem após retornar dos Estados Unidos, vai depor daqui a pouco na Polícia Federal. Ike está preso em uma cela de 15 metros quadrados com 4 beliches e água fria e sem privada na penitenciária Bandeira Estampa, conhecida como Bangu 9. Após a confirmação da homologação da delação da Odebrecht pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia agora pretende fazer um sorteio entre os integrantes da segunda turma do tribunal para definir quem assumirá a relatoria da investigação. A este relator caberá retirar ou não o sigilo dos depoimentos dos 77 executivos e ex-executivos da empreiteira que fecharam um acordo de colaboração. A eventual retirada de sigilo gera apreensão no Planalto e Congresso Nacional pelo teor considerado explosivo diante da citação de vários políticos. Fazem parte da segunda turma os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Já estão nas mãos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, as 77 delações premiadas feitas por executivos e ex-executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Os acordos de colaboração chegaram à PGR e à Procuradoria-Geral da República ontem, mesmo dia em que foram homologadas pela presidente do STF, Carmen Lúcia. A partir de agora caberá a Janot analisar o conteúdo dessas delações. O presidente Michel Temer deverá nomear o deputado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia,
como novo ministro da Secretaria de Governo após a eleição que definirá o presidente da Câmara marcada para esta quinta-feira. A avaliação do governo é que se Temer nomeasse embaciante da eleição, partidos da base interpretariam que o Planalto construiu um acordo para que, em troca do ministério, o PSB não tivesse candidato a presidente da Câmara e apoiasse a reeleição de Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro. A Secretaria de Governo, com gabinete no Palácio do Planalto, é a pasta responsável pela articulação política e pela interlocução do Poder Executivo com o Congresso Nacional. As Farc avançam nesta terça-feira em sua última marcha como o governo da Colômbia classificou a transferência dos guerrilheiros às zonas onde em até 6 meses deverão deixar as armas após mais de meio século de conflito armado. As Farc marcham rumo à paz e a uma vida sem armas, escreveu na segunda-feira o presidente Juan Manuel Santos, Nobel da Paz, por seus esforços para acabar com o conflito interno em sua conta no Twitter. Em botes e canoas que navegam por rios que conectam remotos portos da Colômbia, assim como a pé ou em caminhões que transitam por regiões inóspitas, os guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc marxistas, se dirigem às 26 zonas onde deixarão as armas e começarão a mudança rumo à vida civil sob observação da Organização dos Estados Americanos. A polícia do Paquistão colocou em prisão domiciliar Hafiz Saeed, acusado pelos Estados Unidos e Índia de ser o responsável pelo ataque que causou 166 mortos em 2008 na cidade de Mumbai, entre outros, informou hoje a agência F, uma fonte de seu grupo. O líder do chamado Udawa, organização incluída na lista de grupos terroristas dos Estados Unidos e da ONU, foi detido pouco antes da meia-noite em uma mesquita em Lahore e levado para sua casa, disse um porta-voz de seu grupo, Ahmed Nadim. O ministro sul-coreano da Defesa e seu colega americano prometeram nesta terça-feira prosseguir com o desenvolvimento de um escudo antimísseis americano, apesar da veemente oposição chinesa, informou Seul. Os dois aliados haviam anunciado em 2016 a intenção de instalar na Coreia do Sul o sistema THAAD, após uma série de testes de mísseis e 2 testes nucleares da Coreia do Norte. O novo secretário americano de Defesa, James Mattis, e o ministro sul-coreano Han Min-koo reiteraram o apoio ao projeto em uma conversa telefônica poucos dias antes de uma viagem de Mattis pela Ásia, informou o Ministério sul-coreano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu ontem à noite a procuradora-geral interina do país, Sally Yates, após ela declarar que o Departamento de Justiça não defenderia a decisão de proibir a entrada de refugiados e de pessoas procedentes de 7 países muçulmanos. A procuradora-geral interina Sally Yates traiu o Departamento de Justiça ao se recusar a garantir a aplicação da ordem legal designada para proteger cidadãos dos Estados Unidos, afirmou a Casa Branca em comunicado. Yates foi nomeada vice-procuradora-geral dos Estados Unidos por Barack Obama há pouco mais de 2 anos e ocupava o cargo de procuradora-geral interinamente, enquanto a nomeação do senador Jeff Sessions por Trump não é aprovada pelo Senado. As nomeações dos presidentes precisam ser aprovadas por maioria simples, 51 dos 100 senadores do país. 6:51. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Ike ficará detida em Bangu 9, onde estão milicianos e presos da Operação Calicote. Folha de São Paulo. Brasil registra 120 casos de febre amarela com 47 mortes. O estado de São Paulo. Exército retira 23 fogões, 61 geladeiras e 31 TVs de presídio em Roraima. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Marisa Letícia continua internada com quadro inalterado, diz boletim. Valor Econômico. Ministra Carmen Lúcia homologa 77 delações da Odebrecht na Lava Jato. Estado de Minas. MEC divulga resultado do SISU 2017. Jornal do Comércio no Recife. Com Trump, Estados Unidos aumentam a restrição para conceder visto a brasileiro. Fortaleza Diário do Nordeste. Prefeito de Aracoiaba e a vice-mãe de Wesley Safadão são caçados pelo TRE. Porto Alegre, 0 hora. Criminosos abrem fogo contra grupo de jovens, matam um adolescente e deixam 6 feridos. O Brasil Econômico. Empresas ganham 2 semanas extras para enviar declaração de imposto de renda retido. Edições impressas locais, o Agora.
Bandidos invadem UBS, fazem reféns, expõem com vítimas e roubam. Jornal do Comércio. Intrafigável BR-319 silencia órgãos federais. A crítica. Decisão controversa. Benefício ADAIO é revisto pelo Ministério Público do Estado. O Em Tempo. Delações. Homologação incomoda Planalto. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamajardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.